Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Quem não é inscrito, peço que se inscreva para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos, assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente aí abaixo, compartilhe com as pessoas esse vídeo. Gente, hoje eu vou falar um pouco com vocês com uma voz um pouco fanhosa, porque estou meio resfriada devido às baixas temperaturas. Mas isso não vai nos impedir de conversar um pouco aqui, falar um pouco sobre um assunto que é muito interessante para todos nós. As pessoas dizem que antigamente era mais fácil enganar todas as outras pessoas, né? Ou a grande maioria, porque as pessoas de antigamente não eram estudadas, não sabiam ler a grande maioria e não tinha tantos meios de pesquisa, tecnologia, não tinha nada disso, então era muito fácil enganar as pessoas. Mas engana quem pensa dessa forma, porque hoje no mundo moderno, com tudo diferente, tudo fácil na nossa mesa, perto de nós, com tanta tecnologia, ainda assim prevalece esse engano. Então o engano existiu, existe e existirá até que Jesus seja o governo dessa terra. Então vamos lá para o assunto, vamos entender um pouco mais sobre isso. Porque tantas pessoas são enganadas? Não tem como eu falar do engano sem falar da verdade, né? Pois a mentira só prevalece até que descubra a verdade. Conhecer Jesus e obedecê-lo é o primeiro passo para não ser enganado pelo inimigo. Qual que é o primeiro ponto aqui? Porque tantas pessoas são enganadas? Porque o mundo todo está debaixo do poder do maligno e ele, o maligno, é enganador. Por isso que existia lá atrás, quando as pessoas ainda não sabiam ler, lá já existia o engano, existe hoje e sempre existirá o engano, por causa desse poder que está sobre nós, que é o maligno. E nós estamos neste mundo debaixo desse poder do maligno até que o Senhor venha governar essa terra, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado. Ao contrário, o Filho nascido de Deus, Jesus, né, o protege. O maligno não pode lhe tocar. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus, Jesus, veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro Deus, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro e ele também é a vida eterna. Glória a Deus, né? Não vamos ser enganados pelo inimigo, mas precisamos conhecer Jesus e obedecê-lo para que Jesus possa nos guardar e o inimigo não venha tocar as nossas vidas. Jesus estava, num certo momento, conversando com as pessoas ali e ele falava com elas sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E Jesus falava com pessoas que diziam crer nelas. Jesus disse assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E Jesus continuava no assunto com eles e dizendo: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E estou dizendo o que vi na presença do meu Pai, o próprio Deus. Vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. E olha que essas pessoas falavam que acreditavam em Jesus. E Jesus deu essa palavra dura para ele, dizendo que ele via o que o pai dele, né, o que acontecia na presença do pai dele. Ó, eu estou dizendo o que vi na presença do meu Pai. E vocês que dizem acreditar em mim, fazem o que ouviram do pai de vocês. Ou seja, não sou o pai de vocês. Vocês não creem em mim verdadeiramente. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, como estão falando que creem, né? Porque lhes digo a verdade. Qual de vocês podem me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Duras palavras, né, gente? O mundo todo está debaixo do poder do maligno
e o maligno, que é mentiroso desde o princípio e pai da mentira. Sendo assim, ele, o inimigo, trabalha o tempo todo para propagar as mentiras usando as pessoas. Sendo que, se o mundo todo jaz no maligno, logo quem mente tem o apoio principal do seu pai, que é o Senhor deste mundo. Sendo assim, o diabo faz com que o número de pessoas enganadoras cresça cada dia mais. E as pessoas que mentem, tendo o apoio do pai mentiroso, terá maior sucesso que as pessoas que falam a verdade. Assim, a maioria das pessoas são facilmente enganadas. Tá aí um pouco da resposta, né? Quem é mentiroso sempre tentará esconder a verdade, porque a verdade liberta do engano. E não vai querer que as pessoas sejam libertas, né? O segundo ponto aqui, porque as pessoas são enganadas, porque elas têm preguiça de estudar, porque estudar dá trabalho, requer tempo, disposição, concentração e renúncia de outras coisas que talvez sejam mais prazerosas para elas. Poucas pessoas enfrentam essa preguiça e estudam. Por mais que parece haver muitos estudiosos, não há, se comparado o número de pessoas que existe no mundo. Eu não estou falando de estudar em faculdades, falo de pesquisar por si, com a própria mente, não com a mente de quem lhes ensina. Vocês que estão aí do outro lado me assistindo, né, e que estudam fazendo pesquisa sozinhas, sabe o quanto é cansativo e trabalhoso, o quanto é desgastante estudar, pesquisando ali sozinho, tentando encontrar uma coisa verdadeira, né? O terceiro ponto, por que as pessoas são tão enganadas? Porque a maioria delas estão desesperadas apenas por informação daquilo que lhes convém, só daquilo que lhe interessa, e não tem paciência de ouvir outros pensamentos ou ideias diferentes a deles. Não são humildes o bastante para aprender ouvindo experiências de quem fala para ajudá-las. Preferem informações rápidas e fáceis de serem executadas. Não querem ter trabalho pesquisando. Então, mais uma resposta aí, né? Porque as pessoas são enganadas, são preguiçosas e não querem estudar, não querem pesquisar. O quarto ponto, porque as pessoas são enganadas, porque muitas pessoas não divulgam, não ajudam a divulgar, né, aquilo que é bom e verdadeiro, por não compartilhar com as pessoas aquilo que viram e ouviram, talvez por egoísmo, por inveja ou qualquer outro motivo. Eu não sei o porquê. Mas assim, dessa forma, a mentira acaba tomando conta, a verdade ficando escondida e poucas pessoas ouvem o que de fato é bom para qualquer ser humano. E quando alguém se dispõe a fazer algo de bom, ensinar boas maneiras ou falar a verdade, quase ninguém o apoia. Mas os entretenimentos ridículos, as besteiras, quase todos apoiam, compartilham e se propaga rapidamente por ajuda de quem curte essas bobagens. Assim, as mentiras, as besteiras, sensualidades, palavrões e tudo o que o maligno gosta acaba crescendo e se espalhando rapidamente, e até por quem dizem ser cristãos. Tudo é somente por entretenimento. As pessoas compartilham facilmente esse tipo de coisa, até os crentes, né? Como saber se o que nos falam é verdade? É impossível saber, gente. Quando se trata da maioria, porque a maioria das pessoas mentem com muita facilidade, fazem até um teatro, se for preciso, para nos enganar, com o apoio do pai da mentira, é lógico, né? Mas todos nós conhecemos pessoas da nossa confiança, temos as pessoas de confiança, aquela que nós conhecemos de perto, então ouvir essas pessoas, nós corremos menos riscos de ser enganados, porque conhecemos elas de perto, né? Eu, quando criança, observava muito o comportamento das pessoas, porque sou muito curiosa. E mesmo sem perceber, eu acabava comparando umas pessoas às outras. Sempre achei curioso em uma família entre pais e filhos com a mesma educação para todos, alguns serem tão diferentes uns dos outros. Depois que saí da infância, percebi que alguns nascem, sim, realmente diferentes, né? E outros mudam de opinião porque aprenderam outras maneiras, sejam elas boas ou ruins. Baseada no que eu penso e no que eu acredito, né? Porque eu tenho que sempre lembrar isso, que é no que eu acredito, né? Eu chego a uma conclusão lógica.
A melhor forma de saber a verdade é conhecer quem nos fala. Se eu conheço quem está falando de verdade, eu sei se ela vai estar falando verdade ou mentira para mim, né? Se eu conheço muito bem quem me fala, saberei se ela mente ou se ela fala a verdade. Quem passa o tempo todo com alguém tem mais chance de conhecê-lo. Então, a importância de nós estarmos perto das pessoas para conhecermos, saber se ela está falando a verdade para a gente, né? Jesus, nós os conhecemos bem através do estudo da Bíblia. E para conhecermos bem uma pessoa, precisamos passar muito tempo com elas, né? Não tem como, só olhar a pessoa assim, conversar um pouquinho e achar que conhece. Tem que gastar tempo com as pessoas. Um exemplo bem claro, os amigos das redes sociais, eles não são amigos, são seguidores. Quase todos nunca nem nos viram, então a maioria deles não nos conhecem. Até os que pensam que nos conhecem, só conhecem um pouco de nós, porque não mostramos tudo nas redes sociais e também não vimos tudo das outras pessoas nas redes sociais. Elas também não vão mostrar para nós tudo, né? Quem nos conhece são aqueles que andam conosco. Esses sim nos conhecem de verdade e podem ser os nossos amigos, não os das redes sociais. Quem está próximo de mim e anda comigo me conhece. Alguns conhecem parte de mim, o restante do mundo não me conhece. Muitos me veem em fotos, vídeos, mas pessoalmente são poucos os que me veem. Quem anda comigo e participa da minha vida são aqueles que podem falar de mim, se sou verdadeira ou não. Mais uma vez frisando isso aqui para vocês não serem enganadas, tá, gente? O início de uma amizade começa na família, entre os pais e os filhos, irmãos, avós, tios, primos e etc. A parentada toda, né? Depois entre os amigos, que são pouquíssimos, os colegas, que são um pouco mais, e os simpatizantes, que são muitos, dependendo do que nós expressamos, né? Pois, do contrário, essa lista também será bem pequena. Se nós falamos algo que a maioria quer ouvir, teremos muitos simpatizantes. Mas se falarmos a verdade dói, nem sempre vamos ter muitas pessoas ali simpatizantes conosco, né? Depois que os filhos crescem, a família se dispersa, pois passam a morar em casas separadas, sendo assim os irmãos, as irmãs, os avós, os tios, primos, a parentada toda aí, e os outros ficam cada vez mais distantes. E nessa trajetória vão ocorrer mudanças entre as famílias, nas ideias deles, na vida de todos. Olha só, gente, como que as coisas vão mudando, né? Como saber se o que nos falam é verdade? A minha dica é ouvindo somente as pessoas que conhecemos de perto, as pessoas da nossa confiança. O restante temos que duvidar sempre, né? A outra forma é conhecer muito bem quem é o mais próximo daquele que fala conosco. Isso diminui o risco, né? Se eu conheço muito bem alguém que anda com aquele que está me falando, o risco pode ser um pouco menor, mas ainda assim não é certo, né? Não devemos acreditar em tudo que ouvimos. Sempre devemos avaliar as pessoas que nos falam. O ser humano é falho e pode facilmente ser corrompido pelo mal. Devemos tomar cuidado com todos os líderes, sendo eles religiosos ou não, todas as autoridades, com todos os vendedores e todos os que falam conosco, sendo presencialmente ou nas redes sociais. A maioria começa muito bem, fazendo tudo muito certo, porém qualquer um pode ser corrompido e enganar a todos no meio dessa caminhada aí, né? Acreditar nas pessoas que ouvimos nas redes sociais sem conhecer de perto elas é ainda mais arriscado. E cada um deve decidir por si se vai querer pagar para ver, né? Vai acreditar nessas pessoas, pois não tem como saber se tudo que ouvimos nas redes sociais é verdade. As propagandas são excelentes e tentadoras, por isso há tantas pessoas sendo enganadas, olha gente, vamos ficar atentos nisso aí, e tantas outras pessoas mentindo, vendendo mentiras e se enriquecendo às nossas custas. E nós aqui, né, do outro lado, ouvindo elas, comprando e ajudando-as a ficarem mais famosas, mais milionários, pois compartilhamos deles para os outros como se eles fossem verdadeiros e honestos, porque muitas vezes acreditamos neles e ao invés de confiar desconfiando de todos, né, nós
acabamos acreditando nas pessoas das redes sociais e ainda compartilhamos com as pessoas sobre eles, vendemos os produtos deles, curtimos as fotos e por aí nós deixamos essas pessoas cada vez mais ricas, mais famosas, ganhando dinheiro em cima de nós, mas nós não as conhecemos, né? Porém, de vez em quando, o erro dessas pessoas enganadoras aparecem, porque alguém próximo deles se cansa e resolve falar a verdade. E nós ficaremos chocados e envergonhados, porque uma hora a casa cai e descobrimos que fomos enganados e nós ficaremos decepcionados por ter acreditado fielmente em pessoas que não conhecemos e por os defenderem como se nós os conhecêssemos, compartilhando e vendendo seus produtos e também a imagem deles para os outros. Seguir pessoas ou serem seguidas em redes sociais não os faz serem amigos e conhecidos. Seria mais fácil identificar quem é verdadeiro se ajudássemos a compartilhar as verdades de quem realmente conhecemos de perto, criando uma corrente e essa corrente se continuasse compartilhando sucessivamente, né? Quem nós conhecemos, nós compartilhamos e sucessivamente. Aí nós teríamos, né? Teríamos mais um pouco de chance de não sermos enganadas. Assim teríamos um pouco mais de chance de não sermos enganadas, né? Teríamos que acreditar que todos seriam honestos também nessa corrente, né? Porque uma hora alguém pode quebrar a corrente. Ou seja, sempre devemos confiar desconfiando de todos. A melhor maneira de acabar com as mentiras e as falsificações seria cada um indicar, vender ou compartilhar somente verdades, produtos originais e etc. Para isso, cada um teria que conhecer muito bem o produto que nós estamos vendendo, né? Ou indicando para alguém, o conteúdo de quem está falando aqui, como um vídeo igual eu, né? E a pessoa que os fala aí pelas redes sociais, né? Pela internet e tal. Quem é o próximo de quem fala a verdade é a melhor pessoa para falar dele. Eu sigo várias pessoas que, pelo menos, entre aspas, parecem acreditar no que eu acredito. Por isso eu as sigo, né? E outras pessoas eu não sigo tanto, porém eu sempre estou de olho nelas para saber o que estão falando, pois eu estou tentando não ser pego de surpresa e ser enganada por eles. Eu assistia esses dias aqui e ouvia uma pessoa falando em seus vídeos sobre coisas muito interessantes para mim, porque é mais ou menos na linha de pensamento, né, do que eu acredito. Eu ouvindo e analisando, tive uma ideia de compartilhar isso aqui com vocês. Eu pensei, essa pessoa tem muitas informações interessantes, porque tudo isso faz muito sentido para mim. Mas como saber se tudo isso é verdade? Eu pensei, se tudo isso que ela fala é verdade, eu gostaria de compartilhar os seus vídeos para os outros também conhecer as verdades e as coisas boas que essa pessoa está falando. Mas eu não sei se é verdade, pois eu não sou amigo, não somos amigos, eu não conheço de perto. E aí eu pensei assim, os pais dessa pessoa os conhecem de perto, né? Então, se os pais dessa pessoa pudessem compartilhar esses vídeos dessa pessoa com seus parentes, com seus amigos, esses parentes e amigos que recebiam os vídeos teriam a chance de ouvir assuntos verdadeiros. E quem recebe esses vídeos, né, também poderia compartilhar com aqueles que confiam neles. E todos, fazendo dessa forma, faria uma corrente de possíveis pessoas e produtos confiáveis. Uma hora, esses vídeos chegariam também a mim, pois todos nós temos alguém da nossa confiança. Assim teríamos mais chance de ouvir mais verdades e menos mentiras, mais assuntos relevantes e menos besteiras. Eu tomei uma decisão, gente, de não compartilhar mais nada que eu achar meio duvidoso, pois estou cansada de tanto engano das pessoas e logo depois de compartilhar algo dessas pessoas e descobri que foi enganada. Então, essa foi a atitude que eu tomei. Eu assisto um vídeo de pregação, assisto algo de saúde que eu acho legal, eu assisto alguma coisa ali, algum produto que eu comprei que eu gostei, eu falo, poxa vida, eu podia indicar para alguém comprar também, porque eu gostei, é tão legal, tá num preço legal e é tudo aquilo que me falou, né?
bacana. Outra hora eu assisto uma pregação muito interessante e, nossa, me edificou tanto, então vou compartilhar com alguém. Outra hora assisto vídeo de informações sobre saúde, sobre dicas e tal. Eu falo, nossa, isso aqui é tão legal, eu vou compartilhar com as pessoas. E eu fazia muito isso com as pessoas. Vocês que estão aí me assistindo já devem ter recebido alguns videozinhos meus de pregação, de igrejas, pastores e tal, de saúde, um monte de coisa, né? Porque eu sempre gosto de fazer isso, porque eu acho que as experiências boas pra gente é pra gente compartilhar com as pessoas para ajudar. Só que eu tomei uma decisão e eu não quero mais compartilhar coisas de pessoas que eu não conheço, porque vira e mexe, eu sou pego de surpresa, né? Ou seja, alguém solta o podre dessas pessoas, desses pastores, desses líderes, dessas pessoas que estão falando aí, que coisas que foram até boas, verdadeiras, mas depois a gente descobre que essas pessoas, esses pastores e esses líderes estão fazendo um monte de besteiras, estão enganando pessoas, estão roubando, estão fazendo muitas barbaridades e eu fico sem graça. Poxa, eu compartilhei um vídeo dessa pessoa para tentar ajudá-lo também, né, no seu canal, ou porque o que realmente falou foi bom para mim, eu queria compartilhar, e essa pessoa tá fazendo um monte de besteira, então eu tomei a decisão, eu não vou mais compartilhar vídeo com as pessoas, de pessoas que eu não conheço de verdade, porque uma hora eu fico com uma cara grande, porque eu descubro lá na frente que o pastor tá aprontando todo, está fazendo um monte de coisa errada, então é decisão minha, tá, gente? Então vocês tomam as suas próprias decisões, se vocês decidirem acreditar em pessoas que falam com vocês, que vocês não acreditam nelas, vocês têm que também arcar com as consequências e pegar todas as responsabilidades para vocês, porque as responsabilidades serão suas. Então, gente, não vamos acreditar em tudo que nós ouvimos. Acredita desconfiando de quem você não conhece de perto, tá? Porque as pessoas podem nos enganar muito. Então façam isso para que vocês possam ser menos enganadas, porque ser enganada de tudo nós não vamos conseguir. Eu estou tomando esses cuidados, sempre fui muito cuidadosa. Eu fui pouco enganada na vida, mas fui enganada assim por muitas pessoas que eu acreditava e de repente não era tudo aquilo. Então tome cuidado. Pense muito no que eu estou falando. Confie desconfiando nas pessoas. Não vendem a imagem das pessoas como se elas fossem santinhas e que nunca elas vão errar. Porque as pessoas erram, as pessoas falham. E depois nós ficamos muito sem graça, porque eu vejo parentes e amigos brigando entre si por causa de uma religião que acredita e apoia aquela pessoa, por causa de ideias, porque comprou a briga do outro que é pastor, porque é líder, porque é não sei quem. Então assim, não fique brigando com as pessoas por causa disso. Confie desconfiando e arca com as consequências quando você confiar em alguém e ser enganada, ok? Espero ter ajudado você, gente, porque eu estou falando isso pra mim todos os dias também, tá? Não é porque eu sou a bonitona aqui, não. Espero ter ajudado vocês um pouquinho e Deus abençoe vocês por estar aqui me assistindo. As referências que eu li da Bíblia vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo para que vocês possam ir lá e deliciar da palavra do Senhor e aprender um pouco mais com Ele. Deus abençoe vocês e tchau!